Você já parou para pensar por que o Brasil é o único país da América do Sul que fala português, enquanto todos os nossos vizinhos falam espanhol? A resposta está em uma história fascinante de ambição, aventura e uma linha imaginária traçada no meio do oceano há mais de 500 anos. Vamos mergulhar nessa jornada e descobrir como um tratado dividiu não apenas terras, mas o destino de um continente inteiro. No final do século XV, o mundo conhecido pelos europeus era bem menor do que hoje. O mapa era incompleto, cheio de espaços em branco e cercado por mistérios. Mas duas grandes potências navais, Portugal e Espanha, estavam prestes a rasgar esse mapa e reescrever a história da humanidade para sempre. Elas estavam no auge de sua rivalidade, competindo por poder, riquezas e principalmente por novas rotas comerciais que pudessem levar aos tesouros do Oriente. A regra era clara: quem dominasse os mares, dominaria o mundo. E essa corrida pelo desconhecido estava prestes a começar. Portugal saiu na frente. Desde o início dos anos 1400, os portugueses, com suas caravelas ágeis e seus navegadores corajosos, já se aventuravam pelo Oceano Atlântico. A cada expedição, eles mapeavam um novo trecho da costa africana, sempre empurrando os limites do conhecido. O grande objetivo era contornar a África para chegar às Índias, a lendária fonte de especiarias valiosas, como pimenta, cravo, canela e noz moscada. Essas especiarias valiam mais do que ouro na Europa, e eram um motor que impulsionava as grandes navegações portuguesas. Mas a Espanha não ia ficar para trás, assistindo ao sucesso do seu vizinho. Recém-unificada após a expulsão dos mouros, a Espanha, sob o comando dos reis católicos Fernando e Isabel, também sonhava com sua própria rota para o Oriente. A ambição era enorme, e o prêmio também. Poder, glória e, claro, muita riqueza. A competição entre os dois reinos ibéricos estava cada vez mais acirrada, e o palco dessa disputa seria o vasto e desconhecido oceano. Foi nesse cenário de intensa rivalidade que surgiu uma figura que mudaria o curso da história: Cristóvão Colombo. Em 1492, financiado pela coroa espanhola, Colombo partiu com suas 3 naus rumo ao oeste, navegando contra tudo o que se conhecia na época. Sua teoria era de que, como a Terra era redonda, ele poderia chegar às Índias navegando na direção oposta à dos portugueses. Depois de uma viagem tensa e cheia de incertezas, ele finalmente avistou terra. Colombo morreu acreditando ter chegado às Índias, mas na verdade, ele havia descoberto um novo continente para os europeus: a América. A notícia da chegada de Colombo a novas terras se espalhou como um incêndio pela Europa, e claro, chegou rapidamente a Portugal. O rei português, Dom João II, protestou imediatamente. Ele argumentou que, segundo acordos anteriores, aquelas terras pertenciam a Portugal. A tensão entre os dois reinos atingiu um ponto crítico. O risco de uma guerra aberta entre as duas maiores potências navais da época era real. Quem seria o dono das novas terras? O mundo prendia a respiração. Para evitar um conflito armado que poderia desestabilizar toda a Europa, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, decidiu intervir. Ele propôs uma solução diplomática que parecia simples, mas que teria consequências gigantescas. O Papa sugeriu traçar uma linha imaginária, de polo a polo, no meio do Oceano Atlântico. Todas as terras descobertas, ou a descobrir a oeste dessa linha, pertenceriam à Espanha, e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Era uma tentativa de colocar ordem no caos e dividir o mundo entre os dois reinos católicos. Essa proposta do Papa foi a base para o famoso Tratado de Tordesilhas. Em 7 de junho de 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, diplomatas de Portugal e Espanha se reuniram para finalizar o acordo. Eles ajustaram a linha proposta pelo Papa, movendo-a para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. O acordo foi selado. Tudo a leste da nova linha seria de Portugal, e tudo a oeste da Espanha. Eles literalmente dividiram o mundo ao meio com uma canetada, sem fazer a menor ideia do que realmente existia nessas terras. E esse é um ponto crucial. Essa divisão foi feita completamente no escuro. Ninguém na Europa sabia da existência da América do Sul como um continente. Os mapas da época eram extremamente imprecisos, e os instrumentos de navegação, como o astrolábio e o quadrante, eram rudimentares. Os cálculos para determinar a longitude, ou seja, a posição leste-oeste no globo, eram muito difíceis e cheios de erros. Então, essa linha que dividiu um continente foi traçada com base em suposições, estimativas e muita sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. 6 anos depois da assinatura do tratado em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral, que oficialmente ia para as Índias, contornando a África, fez um desvio inesperado para o oeste e acabou chegando à costa da Bahia. Foi um acidente? Uma tempestade que desviou a rota? Ou será que os portugueses já suspeitavam da existência de terras naquela região? Não sabemos ao certo, mas o fato é
que a porção do litoral onde Cabral aportou ficava justamente a leste da linha de Tordesilhas. E assim, quase que por acaso, um pedaço da América do Sul, que viria a ser o Brasil, tornou-se oficialmente português. A partir daí, os dois países iniciaram seus projetos de colonização, mas de maneiras bem diferentes. A Espanha, que ficou com a maior parte do continente, encontrou vastos impérios, como os dos Incas e Aztecas, e imensas reservas de ouro e prata. Eles agiram rápido, fundando cidades, estabelecendo vice-reinos e impondo sua cultura e religião de forma brutal, dominando as grandes civilizações indígenas que encontraram pelo caminho e extraindo riquezas em uma escala monumental. Já Portugal adotou uma estratégia inicial diferente no Brasil. Nas primeiras décadas, o interesse se concentrou na exploração do pau-brasil, uma madeira valiosa usada para tingir tecidos na Europa. A colonização de fato só engrenou mais tarde, com a implementação dos engenhos de açúcar no Nordeste. Essa atividade exigia muita mão de obra, o que levou Portugal a promover o uso massivo e desumano de mão de obra escravizada, trazida à força. Da África, um dos capítulos mais trágicos da nossa história e que moldou profundamente a sociedade brasileira. Com o passar do tempo, ficou claro que a linha de Tordesilhas era mais uma ideia no papel do que uma fronteira real. Na prática, especialmente no interior do continente, ela era impossível de fiscalizar. Os colonos portugueses, principalmente os bandeirantes em busca de ouro, pedras preciosas e indígenas para escravizar, avançaram muito além dos limites do tratado, empurrando a fronteira do Brasil cada vez mais para o oeste. Essa expansão foi tão significativa que em 1751, novo acordo ou Tratado de Madrid foi necessário para redesenhar as fronteiras, reconhecendo, em grande parte, a posse portuguesa sobre os territórios que já ocupavam. O mapa da América do Sul estava mudando de novo. E as consequências dessa história toda, elas são visíveis até hoje. Todos os dias. A divisão feita pelo Tratado de Tordesilhas é a principal razão pela qual o Brasil se consolidou como um gigante de língua portuguesa, cercado por nações que herdaram o espanhol de seus colonizadores. Essa linha imaginária não separou apenas terras, mas também criou duas trajetórias de desenvolvimento distintas, com sistemas políticos, econômicos e culturais que evoluíram de maneiras diferentes ao longo dos séculos. No fim das contas, a história da divisão da América do Sul nos mostra como uma simples linha invisível, traçada no meio do oceano, com base em informações precárias, foi capaz de moldar as línguas, as culturas e os destinos de milhões de pessoas. Foi um ato de poder e ambição que definiu fronteiras, iniciou conflitos e criou nações. Seus efeitos, nascidos há mais de 5 séculos, ainda ressoam por todo o continente e ajudam a explicar o mundo em que vivemos hoje. Se você gostou de desvendar esse capítulo da nossa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.